Vamos receber, então, nossos convidados aqui de hoje, né, Rovai? Juiz Eduardo Apio e o Sálvio Cotter, o Salvo que escreveu o livro, né, que vai ser lançado agora em outubro, Não calarás os bastidores da Lava Jato, o caso Eduardo Apio. Não era tudo por dinheiro? Agora eles esclarecem aqui. Agora eu peguei uma matéria que agora está esse nome. Bem-vindos, sejam muito bem-vindos aqui ao Fórum 11h30. Obrigado. Rápido, Sálvio, tudo bem? Doutor Apio, que prazer. Prazer é todo meu amigo. Olha, o nome do livro é Tudo por Dinheiro. O título veio desse cérebro privilegiado, que é o autor do livro, Sálvio Cotter, que vai falar sobre o livro. Acompanho o programa de vocês, Dri, Rovai, há bastante tempo, não diariamente, porque a gente sempre acaba fazendo alguma outra coisa, mas sou um fiel seguidor aí desse canal, que é um canal disruptivo, é um canal independente, é um canal crítico e é um canal que traz um pouco da realidade para as pessoas, né? Porque a grande mídia acaba criando uma realidade ficcional, infelizmente. Então, os poucos canais de realidade, né, são aqueles canais independentes como o de vocês. Aí vocês fazem um trabalho para o Brasil que realmente não tem preço. Obrigado a todos. Muito obrigado, Apio, pelas palavras aí generosas. Eu conheci o Apio pessoalmente num jantar aí há um tempo atrás. A gente pôde conversar um pouco, a Adri também estava presente. O Apio é uma figura muito generosa, muito humana e por isso a gente deu sorte de tê-lo apoiado nessa luta dele, acertando. Eu agradeço. Sálvio, que prazer também estar com você aqui, meu amigo. Estou aqui, não só com o livro que você não me mandou ainda, o Tudo por Dinheiro. É que está aí pré-venda ainda, hein? Mas eu tenho aqui esse aqui, do Gé Genuíno, que a gente vai marcar um novo papo daqui a uns 10, 15 dias com o Genuíno. Muito interessante. Bom dia, Adri, bom dia, Roberto. Bom dia. Já falei que esse livro pode ser comprado, só para eu fazer a propaganda. Sei que você não precisa vender livro, mas eu gosto de ajudar. José Genuíno, Uma Vida, entrevista. Sálvio Cotter Nicodemos Pessoa, compra lá no site da Cotter. Como você vai poder comprar também, acho que o livro do Apio aqui, né, Sálvio? Com certeza, Rovai. Inclusive, como eu te falei outro dia, saiu matéria do livro na Veja e no site da Fórum, e a gente tem o tráfego, de onde vem as compras, né? Veio uma série de pessoas da Fórum comprar o livro e ninguém da Veja, né? Então, parabéns aí pela Fórum. E é verdade, eu inclusive mandei o print da tela mostrando que não estava inventando isso. Foi verdade. Quanto ao título que vocês falaram antes, o que aconteceu? Eu falei para o Apio assim, a gente precisava de um título bíblico para isso aqui. Aí ele sugeriu Não Calarás. Eu falei, batata, fechou. Não Calarás, fizemos uma capa maravilhosa, foi feita uma foto, isso aqui. Mas aí, entrando no livro, entrando nas questões mais densas do livro, eu falo, poxa, mas isso aqui se eu soubesse que a questão era tanta grana, né, eu tinha botado tudo por dinheiro. Aí ele me fez trocar, né, o título e aí ficou, então, Tudo por Dinheiro. Então, só para explicar por que houve essa mudança, né? Mas então acho importante aqui que a gente ouça o juiz mesmo, não a mim, acho que quando saiu a matéria na fora, já saiu como Não Calarás, porque era Não Calarás, né? Por isso que eu falei, agora fiquei... Só mais um detalhe. Por dinheiro. Desculpa, a gente está com problemas do site, a gente vive sofrendo ataque hacker, e sempre que sai livro novo, assim, mais polêmico, é mais grave. Então, talvez alguém tenha dificuldade de entrar no site, em primeiro lugar. É provável. E, em segundo lugar, a gente queria botar um cupom de desconto para fórum, e nós mesmos não estamos conseguindo por causa desse ataque. Tá? Então, só para me justificar, e se alguém entrar no site e não conseguir, é essa nossa eterna briga contra esse pessoal que cada vez mais está atuando, né? Inclusive tiraram o ICL do ar também, né, o site, né, do ICL, tá terrível essa parte. Vamos fazer uma promoção depois, Sávio? A gente faz um acordo comercial para fazer uma grande promoção do livro do Apio na Fórum. Vamos combinar Fantástico. isso.
Obrigado. E sempre lembrando, Rovai, Dri, lembrando que todos os direitos autorais, todos os meus direitos autorais, eles vão para a Associação das Vítimas do Incêndio da Boate Kiss. Então não vai ficar nenhum valor. Até eu já conversei com o Salve sobre isso, né? Se sair aquele documentário efetivamente, como está se encaminhando pelo Netflix, todos os direitos autorais vão para a Associação Maria, né? Aquele trágico, né, acidente. Aliás, isso é maravilhoso. Eu acompanho esse acidente desde o primeiro dia. Tenho contato com a Daniela Arpex tem um livro maravilhoso sobre o assunto, que se transformou em uma minissérie da Netflix. Ela conhece muito do assunto. Ela esteve aqui, inclusive, falando do livro. O Apio, vou lhe chamar de Apio, você me permite sentir? Claro, irmão, claro, com certeza. Apio, eu queria que você fizesse aqui um resgate do que foi a tua chegada na 13ª Vara como juiz titular, até a tua saída, o que aconteceu ali e o que você apurou naqueles tempos que agora você vai revelar no livro. Claro. Bom, primeiro o título, né? Eu, ao contrário dessa turma deles, eu não faço tudo por dinheiro, muito pelo contrário, faço por um dever cívico e por acreditar na ideia da soberania do Brasil. Então, isso é fundamental. Não é nada partidário, pelo contrário, eu estou há 25 anos escrevendo, eu publiquei a minha tese de doutorado há 25 anos atrás, estou desde lá batendo na mesma tecla que nós devemos despolitizar o judiciário, enfim, para que não aconteça um episódio como aconteceu no caso Moro, né, de uma pessoa se utilizar do cargo como um trampolim para depois ir para a política. Eu até estava pensando aqui em trocadilho, você estava falando do Morumbi, né? E para mim, por livre associação, não sei se é psicanálise, alguma coisa, veio a palavra Morobi, porque então tem 2,5 bilhões de reais nesse Morogate, que foi desvendado, não por mim, né? Eu detectei, claro, digamos assim, a anomalia no sistema, e reportei tudo ao CNJ, e aí, claro, quem foi o herói dessa ocasião e que apurou tudo durante um ano foi o ministro Salomão, enquanto esteve corregedor lá no Conselho Nacional de Justiça. Hoje ele é corregedor da Justiça Federal. Então, os méritos, realmente, da apuração são dele. Mas o fato é que eu esbarrei ao acaso, né? A minha chegada se deu início de fevereiro de 2023, né, Rovai? Idri e Salve. É uma chegada marcada pela hostilidade, já para eu conseguir chegar no cargo, isso o livro está refletindo. O Salve conta essa história, todas as adversidades que eu tive que enfrentar, que foram muito grandes para conseguir a vaga na 13ª. A vaga era por antiguidade na carreira, eu era o mais antigo, então eu tive que esperar até a 10ª hora, a última hora, para fazer o pedido de remoção para essa vara, porque em 2019 nós tivemos aquele incidente que está retratado pela Vaza Jato, em que houve uma disputa muito grande sobre quem iria suceder o Sérgio Moro na 13ª vara. Ou seja, eu já sabia que ali tinha uma caixa preta. Então, quando houve uma resistência, obviamente, muito grande, havia um grupo, de alguma forma, conectado a Dallagnol, Moro e essas pessoas todas, tentaram barrar a minha remoção por antiguidade no Tribunal Regional Federal, não conseguiram naquele momento. Naquele momento, um advogado teve que fazer, inclusive, uma defesa da minha candidatura, no caso foi o Rochinha, né? O Rochinha é um amigo e é meu advogado já desde que eu era promotor em 1996, quando eu já arrumava essas broncas por amor ao Brasil e por, né, senso social de defesa daqueles que não têm voz, né? E o Rochinha sempre foi meu advogado, e o Rochinha depois acabou sendo advogado do Lula, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas o Rochinha fez a minha defesa e nós conseguimos emplacar minha candidatura e eu fui, como mais antigo, removido. Cheguei na vara, hostilidade para todos os lados, a começar pela Gabriela Hart, se estendendo aos servidores, todos muito hostis, todos assim, eu não sabia se poderia tomar um cafezinho na copa se não tivesse alguma coisa. Então, assim, o receio permanente. Na segunda semana de atividade profissional, já através do lawfare, 9 representações disciplinares no CNJ, promovidas por
Flávio Bolsonaro, Kim Kataguiri, Deltan Dallagnol, Marcel Van Hatten e outros, né, parlamentares de extrema-direita, né? Então, assim, todos eles mais ou menos a mesma representação, tudo mais ou menos o mesmo modelito, então me obrigaram a contratar advogados, vender carro para pagar honorários, aquela coisa toda. Enfim, eles utilizam dessa maquinaria que eles têm à disposição. Na época, o Dallagnol, inclusive, estava como deputado, depois acabou sendo cassado. Na terceira semana, 29 exceções de suspeição promovidas por uma pessoa também ligada ao Dallagnol, que era uma procuradora aqui do interior do Paraná, Ponta Grossa, Carolina. Ela ingressa com 29 exceções de suspeição no TRF, todas elas buscando, a exemplo das representações do Conselho Nacional de Justiça, promovidas por Dallagnol e outros, que eu fosse retirado do cargo. Então, eu sabia que eu estava, né, lá na minha terra, lá no Rio Grande do Sul, nós temos o maior rodeio crioulo internacional, né, que é o rodeio de vacaria. Eu sabia perfeitamente que eu, como se diz lá no interior, estava corcoveando num cavalo selvagem, né? Então, obviamente, o foco deles foi, desde o primeiríssimo momento, impedir a minha chegada na 13ª. Eu sempre tive posições muito claras, nunca me escondi atrás de nenhum biombo sobre isso. Desde 2014, eu bato na questão das ilegalidades da Lava Jato. Eu fui o único juiz que concedeu um habeas corpus na época, inclusive a pedido do advogado Fernando Fernandes, em favor do Paulo Roberto da Costa, quando Paulo Roberto foi torturado, né, na carceragem aqui da PF, já em abril de 2014. Ali eu já entrei na lista negra desse pessoal da Lava Jato. E aí, claro, que né, foram 10 anos, né, de algumas farpas daqui e dali, e eu sempre criticando não as pessoas, mas os métodos da Lava Jato. Tudo bem. E aí, então, 29 exceções de suspeição, estava se desenhando um quadro muito claro de que a 8ª turma do tribunal iria deferir esses pedidos do Ministério Público Federal e iria me retirar da vara, acolhendo a exceção de suspeição, como acabaram fazendo mais tarde. Então, para e passo a isso, a mídia, a grande mídia, enfim, Globo, etc., pessoal mais forte, também, sempre que possível, batendo. A própria OAB local aqui endossando a Lava Jato, que para mim era algo assim paradoxal, na medida em que a Lava Jato havia passado por cima de todas as prerrogativas da advocacia, inclusive tendo grampeado advogados como Cristiano Zanin, no exercício das funções, grampeado e monitorado em tempo real, Cristiano Zanin, antes de ele chegar no Supremo e quando advogado do presidente Lula. Então, assim, o cenário todo era, né, a comunidade local aqui em Curitiba sempre, né, muito mais pró-Lava Jato, obviamente, numa proporção aí, talvez de 90% a 95%. Então, até a síndica do meu prédio brigou comigo na época. Então, realmente, o cenário era generalizado, se estendia também à família, enfim... E aquelas coisas que você pensa, eu nunca tive essa dúvida, Rovai, assim, de pensar, poxa, mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu tinha convicção plena de que estava fazendo a coisa certa em apurar essas ilegalidades, na medida em que eu não cheguei lá com o sentido de investigar, não cheguei na vara com o sentido de fazer um pente fino, mas simplesmente fazer o meu trabalho e as pessoas leram uma entrevista minha na Folha de São Paulo, se não me engano, fazendo críticas à Lava Jato, em que eu termino a matéria, a entrevista dizendo o seguinte: olha, eu sinto que sempre estive do lado certo da história. Isso pegou forte, tanto no tribunal quanto nos colegas aqui, né, que de alguma forma, direta ou indireta, participaram, né, dessa grande conspiração que culminou com a questão das eleições de 2018, Lula preso e Bolsonaro eleito. E eles sabiam que eu, de fato, não anuía com esses métodos e muito menos com uma prisão política, como aconteceu em 2018 com o presidente Lula. Então, a questão central é essa. Todo mundo contra, e eu, convicto de que estava fazendo a coisa certa, dou essa entrevista, e aí, na medida que eu dou a entrevista, vários advogados de parte dizem: opa, entrou um juiz novo aí na parada, esse cara nós podemos encaminhar as denúncias todas que aconteceram de muitas ilegalidades envolvendo a Lava Jato. E aí, Tacla Duran, Tony Garcia, Neiri Posa, caso da Nelma Kodama, doleira do Youssef,
né? Com o próprio Youssef fizeram várias maldades, né? Então, quer dizer, não que seja uma flor de pessoa, mas merece um tratamento dentro do devido processo legal, é um fato concreto, isso não teve. Desde que o Youssef foi preso, em 2014, foi implantada ilegalmente uma escuta ambiental na cela de Youssef, isso foi muito grave, eu mandei reabrir as investigações, isso me gerou uma pressão muito grande, especialmente envolvendo ex-delegados da Lava Jato. O cenário era de guerra, era tiro vindo de todos os lados, essa é a grande realidade. Aí alguns dizem, mas você contribuiu para a campanha do Lula com R$13, a tua sigla lá, na prisão do Lula em 2018, a sigla do sistema era LUL22, que foi um protesto que eu fiz contra a prisão política do presidente Lula na época, e que ninguém tinha acesso a essa senha. Essa senha foi revelada para a imprensa por conta de uma servidora bolsonarista que eu tinha na época, que fotografou a minha tela e mandou para o jornalista de Cláudio Humberto, né? E aí o Cláudio Humberto divulgou. Não teria problema, né, Apio, se fosse assim. Não teria problema nenhum, Dri, porque, veja bem, é uma sigla privada, como a tua senha de acesso à tua conta de e-mail, só você tem acesso. Então não foi para ganhar voto, mexer em voto, eu nunca fiz política usando a jurisdição, enquanto que eles que são os primeiros a gritar, olha, é aquela história, né? Grita, pega ladrão, e aí o ladrão sai correndo. Então, eles que sempre fizeram política, dentro daquela vara, né, de dar o cara lá, o Apio, porque em 2018 botou uma senha LUL22, ele é o político, nunca houve nenhuma decisão política, eu sempre fui contra a politização do judiciário, basta ler tudo que eu escrevi desde 2004, quando eu publiquei a minha tese na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu sempre insisti com isso, foi a minha tese de pós-doutorado também, eu sempre insisti na necessidade de despolitizar. O Nassif, inclusive, chegou a publicar um artigo meu na época, que eram as 10 medidas para despolitizar o judiciário, uma delas, que eu insisto na necessidade de uma quarentena para juízes e promotores, eles se candidatem a cargos públicos. Sempre fui contra a politização. Na boa, na transparência, não houve perseguição e proteção a ninguém. E como não houve, as pessoas diziam, mas você não tem alguém do PT ou da esquerda para pedir que você volte para a vara? Eu disse, olha, eu vou pedir para quem? Primeiro, não conheço quase ninguém. Tem um ou outro amigo, mas e quando a gente sai, está para falar de cinema e música. Eu tenho sim uma admiração pelo presidente Lula, mas isso, como milhões de brasileiros, nunca me deu nenhuma. Eu sempre votei no Lula desde os 16 anos de idade. Não me dá nenhum privilégio. Sou um entre milhões de brasileiros, um simples eleitor. E nunca fiz nenhum favor para ninguém do PT, portanto, eu não tinha nem como cobrar. Se eu tivesse feito favor para alguém do PT, em 30 dias, né, em 60 dias, eu teria pedido isso, teria dito, me ajudem que eu quero voltar para a vara. Nunca houve. Pelo contrário, houve um trabalho. Quem me ajudou, claro, foi o grande Pedro Serrano. O Pedro era meu amigo já antes desse episódio todo. Ele e o Lênio Streck. O Lênio foi meu orientador. O Pedro Serrano é da área do direito constitucional também, que é a minha área. Então, nós sempre em ambientes acadêmicos estivemos juntos. E aí o Pedro, quando aconteceu meu afastamento em 22 de maio de 2023, o Pedro me ligou no dia seguinte, Apio, estou contigo, o que você precisar, eu sei que você não tem condição financeira, não vou te cobrar nada, e estou contigo, irmão, e nós vamos até o fim. Vai ser uma batalha longa, vai ser uma maratona, vai ser uma guerra, mas no final nós vamos sair vencedores, e dito e feito. Então, o Serrano foi quem, de fato, me apoiou muito. Eu tive um outro amigo também de faculdade que me ajudou muito lá no TRF da 4ª Região, porque eles queriam criar até processos criminais, etc., né, que foi... Então, ele me defendeu no TRF, que é o Alexandre Wunderlich, que é um grande advogado, e o grande Mauro Menezes, que também me ajudou no CNJ. Então, eu tive 3 bancas de advocacia trabalhando, né, então, claro, tive que também vender carro e etc. Então, tinha a questão dos honorários. O Alexandre Wunderlich, o Pedro Serrano nunca me cobraram nada. Mauro Menezes me fez um desconto de pai para filho, mas ainda assim, veja bem, eu estou falando de advogados de primeiríssima linha, né, Rovai, né, de pessoas que têm uma história e um nome. Você não contrata um advogado desses, assim, tipo, na base
pelos belos olhos. Né? Então, passei uma série de dificuldades. O tribunal, quando me afastou, cortou metade do meu salário. Então, obviamente, isso representou um baque financeiro. Eles queriam me eliminar, pura e simplesmente. Né? Eles têm essa coisa do direito do inimigo, né? Essa coisa de que todo dissidente, todo que sair ou não contribuir com o sistema que é fechado, aquele que está no sistema é premiado, sobe na carreira. Aquele que é contra o sistema ou contesta o sistema é aniquilado, não é nem punido, é aniquilado, se possível, colocado para fora da carreira, processado, enfim, corta salário e tenta aniquilar o sujeito de todas as formas, emocionais, psicológicas, todas as formas de assédio possíveis e imagináveis. Então, desde que eu cheguei na vara, eu sempre fui muito pressionado pelo corregedor da época, o doutor Cândido, para presidente do TRS, enfim, indiretamente, para o Ricardo, enfim, se tentou quebrar aquela vara, quebrar a estrutura. Eu cheguei lá, tiraram 6 servidores da vara, 6 assessores que tinham assessorado até então o Moro, desde 2014, e o Boná depois. Eu passei a trabalhar literalmente sozinho, comuniquei ao ministro Salomão, ministro, a vara está entrando em colapso, eu não tenho como trabalhar sozinho em processo dessa complexidade. Não bastasse isso, o corregedor da época, o doutor Cândido, ainda determinou que se reiniciasse a distribuição de novos processos que não eram da Lava Jato, tráfico internacional, crimes de júri ligados ao PCC, que me obrigaram a andar de carro blindado e sofrer ameaça. Então, imagina, era um caminho, porque assim, a Gabriela Ratz era juíza substituta, ela não tocava nos processos da Lava Jato. Os processos da Lava Jato são só do juiz titular. Então, veio toda essa montanha, toda ao mesmo tempo, e uma guerra concomitante com todos ao mesmo tempo. Então, parece aquele filme, tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Era uma coisa maluca, vocês não têm ideia da montanha-russa que foram esses 4 meses de trabalho lá. Pressão o tempo todo. E aí, o ministro Salomão, que no primeiro momento achou que eu estava também, talvez, flertando com essa questão da política e tal, depois acabou vendo pelos dados que eu levei ao CNJ, se convenceu de que a minha intenção era boa e de que eu estava tentando fazer a coisa certa quando reportei ter descoberto um desvio multibilionário lá da vara para os Estados Unidos, que depois iria fomentar a famosa fundação privada. Essa eu queria, porque assim, a gente viu como a Lava Jato era, né, tinha uma atuação política, era um partido político, as mensagens ainda é. E a gente, tanto é que Moro, Dallagnol, todos foram, né, para a política, mas teve também essa questão da corrupção, né, de uma apropriação de um recurso que eles mandaram para os Estados Unidos para depois se apropriar privadamente. Queria que você explicasse essa operação, que é uma operação corrupta, né, de corrupção. Olha, Adri, o relatório do CNJ, que foi até divulgado por vários órgãos, não sei se vocês chegaram a divulgar o relatório, mas eu lembro que o NACIF, se não me engano, divulgou, ele é estarrecedor, ele diz claramente isso, foi feita uma investigação de 1 ano, poderia ter sido mais curta, mas aí, durante 4 meses, o Sérgio Moro ficou fugindo dos oficiais de justiça em Curitiba e Brasília. O ministro Salomão mandava intimar ele, não posso, estou saindo, não posso atender. Numa das intimações, quando ele finalmente foi intimado, ele escreve à mão: eu não me submeto ao CNJ, ao Salomão, né? Então, meio com todo aquele assinte, aquela pompa que ele sempre ostentou, né? Aquela proa, e que a Gabriela também acabou herdando. Mas o fato concreto é esse. O relatório está receptor, basta ler o relatório. O relatório diz o seguinte: olha, existem indícios que vão gerar, certamente, em algum momento, indiciamento e denúncia de tentativa de peculato, que é o roubo do dinheiro público, que é isso que falou, pegar um dinheiro público da União e trazer para a esfera privada, bilionário, corrupção e outros tantos crimes que foram praticados ali nessa questão específica que eu levantei ao ministro Salomão dos 2,5 bilhões. O mérito do ministro Salomão foi e do doutor Ézio, que é o delegado da Polícia Federal que fez a investigação, que está muito bem feita, é a melhor investigação que eu já li em quase 30 anos de trabalho dentro do Fórum. Você dentro da Fórum e eu dentro do Fórum. Mas nesse tempo todo é a melhor investigação disparada que eu já vi da Polícia Federal. A melhor, impecável, absolutamente irretocável, eles rastrearam tudo. A peça de investigação é um pequeno diamante, é inegável. E isso foi submetido ao CNJ, ao plenário do CNJ, foi aprovado, né?
o relatório final, e, portanto, agora isso está sendo dado encaminhamento, tem sido dado encaminhamento, já chegou, faz, salvo engano, alguns meses, à mão do Procurador-Geral da República, o doutor Gonet, né, para as providências que ele julgar convenientes. Enfim, agora tem as eleições, que também mexem um pouco com os ânimos, mas a questão central é essa, né? É um esquema que eu imagino eles, né, que foram, se arvoraram na condição de sumos sacerdotes morais do país durante tanto tempo, blindados pela Globo e outros grandes meios de comunicação, simplesmente vai lá o ministro Salomão e os desnuda em praça pública, né? Imagina a sensação. Deve ser terrível, porque até então você blindado, de repente vem um trabalho técnico, sério, imparcial, republicano do ministro Salomão e simplesmente os desnuda em praça pública e os expõe. Aqui tirem as suas próprias conclusões sobre o dinheiro que foi desviado, né? Então, assim, estarrecedor, me deixou de queixo caído, até porque não são só os 2,5 bilhões, o ministro Bruno Dantas, do TCU, fala em 22 bilhões de reais, dos 5 bilhões que passaram pela conta ali da 13ª vara, tem uma parte importante que também, segundo o relatório, serviu para pagar os acionistas minoritários da Petrobras nos Estados Unidos. Os minoritários da Petrobras no Brasil não receberam e não receberão um único centavo. Essa é a grande realidade. E aí o delegado, né, faz o rastreio disso aí, usando auditores, COAF, etc., e identifica uma atitude um tanto suspeita naquele período, que os procuradores da Lava Jato aqui do Paraná, interferindo no trabalho dos membros do Ministério Público Estadual de São Paulo. O MP de São Paulo, Dri e Rovai, ele queria, naquele primeiro momento, entrar com uma ação coletiva, instaurou inquérito civil público, os promotores agiram bem, para proteger os acionistas minoritários da Petrobras brasileiros, reservar um valor para esse pessoal. Acabou que eles conseguiram atrasar o trabalho do pessoal de São Paulo, as ações acabaram indo para a prescrição, houve atravessar o caminho do pessoal, atrasar o processo, interferiram na atividade dos promotores de São Paulo, foi tudo para a prescrição. Os acionistas minoritários brasileiros ficaram chupando o dedo, e os norte-americanos, né, com esse dinheiro que saiu da 13ª vara, fecharam, através da Petrobras, foi fechado um acordo de 3 bilhões na época. Na época, o New York Times divulgou que, inclusive, só de honorários pagos aos advogados envolvidos nessa, entre aspas, transação, né, em acordo com esses acionistas em Nova York, que gerou 200 milhões de dólares de honorários para os advogados. Então, assim, literalmente a casa da mãe Joana, virou a casa da mãe Joana. Muito bem, eu queria, Sávio, a gente já vai te colocar na conversa, queria aproveitar um pouco o Apio aqui, claro, para falar do seguinte, o caso Tacla Duran. Opa! E o caso Tony Garcia. Porque esses dois casos criaram grande repercussão na opinião pública. O que você apurou ali, você encaminhou para o CNJ o caso Tacla Duran, se não me engano, e caso, para o Supremo Tribunal. E para o Supremo, e o mesmo com Tony Garcia, né? O que você viu, o que você apurou, o que você relata no livro, o que tem de absurdo, né, nessas duas operações? Sobre o mérito, eu não posso falar, porque isso está sendo apurado, né, nas instâncias competentes. Eu sou testemunha de acusação, eu não posso trazer dados que eu tenha revelado lá, e o livro também acaba não trazendo isso. Eu posso falar, Rovai, sobre o período em que eu atuei até o encaminhamento. Então, assim, o caso do Tony Garcia. O caso do Tony Garcia me foi trazido por petição nos autos pelos advogados do Tony Garcia, pelo advogado, que é o doutor Gustavo, que é muito bom. O doutor Gustavo foi, inclusive, o advogado que lá em 2014, quando o escritório do Figueiredo Basto bateu de frente com o Moro, tirou a foto na cela do Youssef aqui, mostrando assim, na cela dele, mostrando o microfone que tinha implantado no dia que ele foi preso no teto da cela lá, pelo agente Dalmei, que era aqui de Curitiba, e outros.
né, amando, segundo o Dalmeida, os delegados ligados à Lava Jato. Então, assim, o caso do Tony, quando chegou o caso do Youssef, para mim, eu mandei apurar. Curiosamente, coincidentemente, o advogado do Tony é o mesmo advogado também do Alberto Youssef. Então, o doutor Gustavo fez aportar os autos isso aí, disse o seguinte, olha, o Tony Garcia está sendo perseguido, está na iminência de uma prisão ilegal, segundo ele, está sendo perseguido pela doutora Gabriela Rato, segundo ele, nos autos. E aí eu fui ver o processo, e daí quando me deparei realmente com a gravação daquela audiência, que durante 1h30, mais ou menos, o Tony Garcia, em companhia desse advogado, doutor Gustavo, faz um relato pormenorizado, absolutamente pormenorizado, de tudo que ele vivenciou durante a Era Moro, durante quase 10 anos, em que ele disse que ficou com uma espécie de refém do Sérgio Moro, né? E ele traz documentos, de fato, muito impressionantes, absurdo, quase que irrespondíveis. É um caso, né, incrível, né? Parece que até salvo engano, o Leandro Demore está escrevendo livro sobre a história do Tony Garcia. É uma história realmente muito impressionante, que está sob investigação no foro competente. Então, a hora que eu vi aquela audiência, no mesmo dia encaminhei o caso ao Supremo Tribunal Federal, que deu andamento, e nisso, claro, mérito do doutor Augusto Aras, que foi quem fez o freio de arrumação no Ministério Público aqui em Curitiba, e que também, nesse caso, o Tony Garcia tocou tudo em frente, enfim, sem titubear, sem hesitar, viu a gravidade do caso. Sérgio Moro tentou recorrer, inclusive pedindo que esse inquérito não tramitasse no Supremo, mas sim no TRF da 4ª Região, salvo engano. Ele queria que e aí o relator seria o Marcelo Malucelli, seria o relator do inquérito dele, mas isso foi indeferido pelo Supremo Tribunal. Esse recurso não foi provido. Então, esse é o estágio das coisas hoje. Sobre o Tacla Duran, Tacla também. Tacla é advogado, e advogado em causa própria, né? Estava na Espanha, aí, não sei, o sinal caiu um pouquinho. Duran com dupla cidadania, e aí o Tacla pede atendimento, como qualquer advogado tem direito de pedir. Todas as terças-feiras eu atendi os advogados online, e passava a tarde inteira ouvindo advogados, Odebrecht, de outros. Aquilo é um universo, os processos estavam em causa, aquela vara, então os processos atrasados há muitos meses, sem nenhuma providência, nada. Era caótico. E aí veio o Tacla e me diz, olha, a doutora Gabriela puxou para o gabinete dela 2 processos nos quais são meus, em que eu estou sendo acusado, uma coisa assim, enfim, e que eu alego a suspeição dela. Eu disse, não é possível, porque o juiz titular tem os processos da Lava Jato e a substituta não toca nos processos da Lava Jato. Não, o senhor vá lá, veja que é verdade o que eu estou lhe dizendo. E eu meio incrédulo, porque toda a pessoa da vara, juízes em Curitiba, os servidores, toda a parte tinha aquela hostilidade toda contra o Tacla Duran. Era um personagem maldito. Não pode não. O Tacla Duran entrou naquela lista das pessoas que não se pode pronunciar nenhum nome. E aí o Tacla, muito calmo, sempre peticionou muito bem nos autos, assim, impressionou a qualidade técnica do trabalho dele como advogado, impressionou, um excepcional advogado. Aí eu fui ver e confirmei realmente que uma servidora minha havia puxado, uma servidora de confiança, né, havia puxado 2 processos para a mão da Gabriela Rato. Ela fez algum caminho ali no processo eletrônico, não sei como é que ela conseguiu contornar um obstáculo que o processo eletrônico tem, que não deixa um processo do juiz titular ser atribuído à juíza substituta. Algum milagre aconteceu, não sei até hoje como. A Gabriela, então, despachou nos autos, indeferiu a expressão de suspeição do Tacla, arquivou e manteve sob sigilo. Então, eu nem sabia desses 2 processos. Quando eu descobri, fui cobrar providência da servidora, só como é que você fez isso? A servidora não deu nenhuma explicação, eu simplesmente afastei a servidora da vara naquele momento. E aí, quando eu afastei a servidora da vara, eu fiquei trabalhando sem ninguém. Seu áudio está dando muito chiado, eu não sei se... Você está tirando o fone. Não sei se começou a dar um...
Tira o fone. Tá bom. Vai e agora? Direto. Tá vendo? É que direto eu não escuto vocês, esse é o problema. Tá. Então, pessoal, se não estiver muito ruim... Então, a situação foi essa, Vovai. Isso está no livro. Muito bem. O Salvo, enquanto o Apio ajeita ali, vou te perguntar o seguinte: o que te impressionou no depoimento? Foi um depoimento feito para você e você transformou em livro? E o que te impressionou nesse depoimento e que bomba que você, como jornalista, como editor, identifica no livro do juiz Eduardo Apio? O que até agora não foi contado? Abre o teu microfone, Salvio. Obrigado. Então, Rovai, realmente foi isso, né? Nós conversamos por meio de um amigo em comum, que é o Xixo, e marcamos lives, né? Particular, como é que chama? Reunião eletrônica aqui, enfim. E eu gravei, então, eu tenho umas 36 horas, mais ou menos, de entrevista com ele. E respondendo mais objetivamente a tua pergunta, o que mais me impressionou foi o começo, porque eu percebi que ele estava disposto a falar tudo, né? Então, no livro tem tudo, exceto aquilo que, evidentemente, está protegido por segredo de justiça, né? Então, ele teve, claro, esse cuidado. Mas eu imaginei que ele fosse falar alguma coisinha, mas ele realmente abriu a caixa de Pandora e o livro trata todos os temas, né? Então, só aproveitando rapidamente, queria falar dos temas do livro, que pelo menos que considero que mais me assustaram, né? Primeiríssimo lugar, até por isso mudou o nome do livro, é o esquema bilionário da Fundação Lava Jato, tá? Que basicamente, falando assim de uma maneira mais clara, ainda que isso tem que ser comprovado nos detalhes, são outras coisas, mas basicamente o que aconteceu foi o seguinte: o Moro criou uma conta em que ele jogava todos os recursos que entravam nessa conta, seja de multa, seja de leniências, seja de devolução, e aí ele trata a Petrobras como vítima e manda o dinheiro para a Petrobras. Aí os Estados Unidos falam, não, a Petrobras é ré, e ela tem que ser multada, dá uma multa, um valor relativamente idêntico, aí a Petrobras acaba mandando esse dinheiro para os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos vai falar mais ou menos assim, olha, a gente é bonzinho, americano bonzinho, nós vamos devolver, só que a gente vai devolver diretamente lá para o pessoal da Lava Jato, né? Que eu poderia dizer, isso não é o Apio que está dizendo, que eu poderia dizer que é quem fez o trabalho para eles, né? Pelo menos é o que tudo leva a crer, né? É que a Lava Jato esteve, entre muitas outras coisas, sempre a serviço de interesses que não do Brasil, né? Como eu acho que está bastante evidente pelas circunstâncias. Outra coisa importante... Oi. Vamos deixar claro aqui, eu posso dizer, não foi uma operação cruzada, né? A Lava Jato liberou o dinheiro para os Estados Unidos para ele mandar de volta. Evidente. Isso tem um outro nome que se chama lava também, você sabe o que é, né? A lavagem de dinheiro. Óbvio. Eu entendo assim, o Apio não está dizendo isso no livro com essas palavras, porque ele tem responsabilidade, ele não vai falar assim. Mas o que, quando você lê, mas nem precisa ler o Apio, você pode ler o relatório do Salomão. Ali está explícito, né? E ele fala, inclusive, do peculato, né? Que o peculato, você sabe, é o roubo, é pegar o dinheiro para si, né? Pegar o dinheiro público para si. Existe, inclusive, essa... Porque, além disso, claro, aqui é uma entrevista rápida, mas no livro tem todos os detalhes. Porque não foi só isso. Ele administrava esse dinheiro como queria. Ele falava, vou mandar 200 milhões para o Bretas, vou mandar 6 milhões para a PF, vou mandar 20 milhões para o Ministério Público. Ele decidia como se ele fosse um absolutista, um rei absolutista do século XVI, sei lá, uma coisa assim que não existe mais, né? Depois da Revolução Francesa não existiu mais no mundo, mas aqui teve, né, um rei absolutista, né? Então, esse dinheiro sempre foi tratado desse jeito. Agora tem outros assuntos importantes no livro, que inclusive às vezes coloca essa questão que a gente sempre tratou, que é a questão política, que é importante, mas até num plano talvez não tão evidente assim, porque esse esquema de dinheiro estava
a nosso ver, a meu ver, pelo menos, acima para eles, né? E aí, os meios para conseguir esse dinheiro, tortura psicológica e delação forçada, né? Então, isso é muito bem tratado, bem colocado no livro, com fatos, né? Por exemplo, quando o Appiah dá o direito do Youssef de ter banho de sol e banho de chuveiro... Paulo Roberto da Costa. Paulo Roberto da Costa, desculpa, eu troquei. Ele... enfim, ele acaba virando um inimigo da Lava Jato porque concedeu esse direito, né? O advogado, inclusive, ao pedir, ele citou uma outra ação que houve lá atrás, em que se falava, inclusive, do direito que o animal tem, né? E que não estava sendo oferecido para esse ser humano. Outra coisa importantíssima que é tratada no livro são as escutas ilegais, né? Como o Appiah já falou aqui, as escutas que foram colocadas na cela e que são o começo de tudo, né? É o tal da árvore envenenada, né? Tudo eles vão tirar dali para poder chegar nas pessoas e fazer o seu achaque para que haja delação e principalmente uma devolução de dinheiro que, né, pelo menos ao meu ver, era sempre um objetivo que estava da frente de tudo. E a outra coisa que eu já citei mais ou menos, que é a atuação política, né, para interesses estrangeiros, né, isso aí cada vez fica mais reforçado. Eu sugiro, inclusive, a leitura, para entender isso aqui, a leitura de um livro que a gente publicou aqui, que é um livro escrito na França, que aqui se chama Arapuca Estadunidense. Vocês vão ver eles fazendo na França o que fizeram conosco aqui. Eu me refiro, evidentemente, aos estadunidenses. Então, ou seja, eles fizeram na sala o que eles costumavam fazer só na cozinha, né? Aqui no terceiro mundo, no chamado terceiro mundo. Aí tem o caso Tacla Duran, que vocês já trataram aqui uma parte, lá vem muito detalhado, né, o que envolvia. O afastamento do Appiah, que, a meu ver, é completamente ilegal, ele vai se dar exatamente para poder, dentro desse contexto, né, da vinda do Tacla Duran, sempre foi um perigo para eles, né, o Tacla Duran tem um recibo de 612 mil, não sei quantos dólares para o Marlos Arns, né, que é um advogado aqui que, de repente, virou advogado de todo mundo, as pessoas eram obrigadas a largar os escritórios preparados, como o do Cacai, por exemplo, mas para fazer delação tinha que abandonar o grande advogado e contratar o advogadinho local aqui, né? Então, isso também... Deixa eu fazer um parênteses para explicar, e queria colocar o Appiah de novo na conversa para explicar isso. Por que eles faziam isso? Porque havia ali um interesse direto de também lavagem de recursos. É assim que eu entendo. Pegava um advogado desconhecido, esse cara entrava com pedido, o juiz lá na frente concedia o acordo de delação. No começo, inclusive, teve uma advogada, Cata Preta, se não me engano, que fez muitos acordos. E um belo dia ela, pinoteou, foi para os Estados Unidos e sumiu, Appiah. Eu queria que você explicasse isso melhor. E ao mesmo essa tempo... Cata Preta eu não conhecia, eu só sei da história, né? Então ela sumiu do mapa, assim, se não me engano, ela estava fazendo a delação do Eduardo Cunha, a colaboração do Eduardo Cunha. Eu vi pela imprensa só. O que o Tacla relata, de fato, é estarrecedor. Ele menciona o nome de algumas pessoas, o Gil Coloto, que é o melhor amigo de Sérgio Moro, já desde sempre. Agora, eu sou da seguinte opinião: quem não deve, não teme. Se da parte deles, o próprio Moro, Gil Coloto, não interessa quem, enfim, Rosângela, né, não há nada... Eu, se estivesse na posição deles, eu diria: olha, eu sou o maior interessado em trazer o Tacla Duran para que seja ouvido em juízo aqui, e ouvido pelo procurador-geral. Olha, para mim interessa, eu estou até pagando a passagem do Tacla Duran para ele vir aqui para o Brasil. E sempre aconteceu o contrário, tanto é que o Tacla Duran não embarcou lá em Madrid, estava com a passagem na mão, indo para o aeroporto, não embarcou naquele dia fatídico, porque, né, o Marcelo Malucelli dá uma decisão, aquela decisão é interpretada como uma prisão,
e porque foi a revogação de uma decisão anterior minha, que dava um salvo-conduto o Tacla Duran para vir ao Brasil, e o Tacla ligou lá para a VAR e disse o seguinte: olha, doutor, eu não tenho condição de ir para o Brasil, eu não quero chegar e ser algemado na frente das câmeras e estar no Jornal Nacional amanhã, não tenho como fazer isso. E aí não embarcou, estava com a passagem, tudo certo, estava com a escolta montada, nós tínhamos um esquema de segurança já montado pela Polícia Federal, com apoio muito irrestrito aí do Ministério da Justiça, na época, o ministro Flávio Dino. Então, assim, havia toda a condição de segurança, o Tacla Duran chegaria protegido, viria para Curitiba, seria ouvido aqui, depois seria ouvido pelo doutor Aras na PGR, ou alguém por determinação dele, depois seria ouvido em Brasília no Congresso, a pedido do deputado Rogério Dutra, de Minas Gerais. Então, estava tudo certo. Aí entrou essa prisão, aí foi noticiado no site do TRF, Malucelli decreta a prisão de Tacla Duran. A hora que o Tacla Duran leu essa manchete no site do tribunal, quase caiu duro. Mas, doutor, eu não tinha aqui um salvo-conduto, inclusive do Ministério, eu sou testemunha protegida do governo brasileiro. Eu disse, olha, é testemunha, eu acho que você deve vir. Mas aí ele se negou a vir e disse que não queria correr o risco, principalmente da exposição, de chegar no aeroporto e ser, eventualmente, por uma ordem contra a ordem do tribunal, de alguém, enfim, ser algemado na frente das câmeras e exposto no Jornal Nacional. Aí acabou não vindo. Então, assim, eu diria, olha, se quem não deve não ter, a dedução lógica, a consequência lógica é que, poxa, eu quero que o Tacla Duran venha para o Brasil e seja ouvido. Mas sempre houve um movimento contrário, realmente fizeram tudo que era possível, imaginável, inclusive se conectando com uma procuradora da República que atua lá na Audiência Nacional na Espanha, doutora Dias, os procuradores aqui de Curitiba, está na Vaza Jato, fazendo contato com essa procuradora e, enfim, criando toda a sorte de obstáculos para o Tacla Duran não poder vir ao Brasil. Então, o Tacla Duran virou esse grande personagem enigmático, né, que tem documentos, enfim, alguns deles foram passados à Polícia Federal na época e outros não. Então, a questão central é essa. Se o Tacla Duran não tem nada a dizer, nada a provar, por que o receio do Tacla Duran? Essa é a pergunta de 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de reais. Vai, deixa eu trazer 2 superchats. A Ana Lúcia Mello diz: Juiz Apio, rezo a Deus para um dia o senhor ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Nada. Depois do livro e das entrevistas, vocês vão ver você perseguido implacavelmente. Anotem aí no calendário. É um alvo nas minhas costas. E tem também o Luiz Fernandes, que perguntou: por que tentativa de peculato? O dinheiro apareceu? Sim, Dri, pelo seguinte, porque o ministro Alexandre de Moraes, bravo Alexandre, heróico Alexandre de Moraes, deu uma liminar e suspendeu o trânsito do dinheiro dos Estados Unidos para a fundação, essa fundação Dallagnol, Fundação Lava Jato, sei lá qual seria o nome que eles estavam criando, e aí mandou que o dinheiro fosse para a União, como diz a lei, como diz o CNJ, as normativas do CNJ. Então, suspendeu. E aí, mérito também da doutora Raquel Dodge, que foi a procuradora da época, procuradora-geral, que entrou com a ação, com essa ADPF 568, quem quiser pesquisar no Google é fácil, ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, 568, relator ministro Alexandre de Moraes, em que o ministro Alexandre diz, olha, esse dinheiro tem que ir para a União. Mas, curiosamente, quase um ano depois, em descumprimento dessa decisão do ministro Alexandre, vem a juíza substituta Gabriela Hart e diz o seguinte, em plena Covid, nós, a Lava Jato, estaremos destinando 500 milhões de reais do fundo para o combate ao Covid. Então, isso não é política, segundo eles. E aí vem o ministro, e aí corrige, não, esse dinheiro é para a União. Então, chegaram a peitar, na época, na minha opinião, o ministro Alexandre de Moraes. Passaram informações genéricas a ele, e ao invés de fazerem aquilo que o ministro determinou, o ministro disse categoricamente, dinheiro tem que ir para a União, e isso na época não foi cumprido. Enfim, aqui a República de Curitiba se achava mais importante que o Supremo Tribunal Federal, até recentemente se achava mais importante que o Supremo Tribunal Federal, mas me parece que tanto o ministro Toffoli quanto o ministro Gilmar colocaram ordem nessa hierarquia do judiciário e disseram quem manda é o Supremo, não é o TRF da 4ª Região.
Apio, queria te tocar num tema que eu sei que é polêmico, ao mesmo tempo você deve achar chato, que é a questão do telefonema que você deu para o sobrinho ou filho do Malucelli. Não sei se ele era sobrinho ou filho, né? É filho. É filho do relator da Lava Jato, na época, Marcelo Malucelli. Explicasse... Filho do relator e sócio do Sérgio e da Rosângela Moura no escritório da advocacia na época, além de genro do casal. Explicasse o contexto da decisão e, ao mesmo tempo, a motivação que te levou a procurá-lo em função do que você buscava. Motivação muito simples, era uma checagem de informação fora do horário de expediente. Um jornalista amigo até de vocês me passou o telefone do rapaz, disse: olha, eu já liguei várias vezes, o rapaz não confirma nem desconfirma se é filho ou se é sobrinho. Eu não podia confiar em ninguém naquela época, estava totalmente trabalhando sozinho, contra tudo e contra todos. Eu disse: não, eu mesmo ligo para lá, claro, não vou dizer que sou eu, senão o cara não vai me contar a realidade. E tento obter informação se é filho ou se é sobrinho. Se é sobrinho, não teria muito o que fazer. Sendo filho, certamente o caso poderia ser remetido ao Conselho Nacional de Justiça, ao Supremo Tribunal, e aí havia um indício de corrupção judicial, sendo filho. E veja bem, se o Marcelo Malucelli, né, se o Malucelli é sócio do Moro, no escritório de advocacia, com a Rosângela Moura, o rapaz, genro do Sérgio e da Rosângela Moura, já há 5 anos. Ainda estava ocupando um cargo comissionário na Assembleia do Paraná, indicado pelo irmão do suplente do Moro, deputado Guerra. Então, quer dizer, como imaginar que não exista nenhuma relação entre tudo isso que eu falei e a prisão e a decretação da prisão do Tacla Duran, que acabou culminando com ele desistindo de embarcar da Espanha para cá, né? Então, a relação é a pior possível. É evidente que o juiz, nessas condições, teria todos os fundamentos jurídicos para se afastar do processo. Na época, o Marcelo Malucelli alegou que desconhecia essas relações comerciais entre o próprio filho e o Sérgio e a Rosângela Moura. Então, enfim, é a versão dele. Cada um teve processo no CNJ, enfim, é a instância competente, não me cabe falar sobre isso. E me cabe falar sobre o telefonema, não tem nada demais, absolutamente nada. Porque aí vocês vão me perguntar, mas por que já não reconheceu isso lá atrás? Não reconheci simplesmente pelo seguinte: eu tinha sido afastado na calada da noite, sem comunicar, sem direito de defesa, sem nada, absolutamente nada. Proibido, inclusive, de entrar no fórum pelo decisão do TRF, teve o único desembargador que se opôs ao meu afastamento, que é o desembargador Penteado, e aí recebo a decisão, e aí eu falo com o Pedro Serrano, Pedro diz o seguinte: olha, você vai ser trucidado, vai ser crucificado em praça pública pelo TRF, tanto é verdade que a decisão é das 19h30 daquela noite, 20h15 já estava no Jornal Nacional. Então, quer dizer, eu nem tinha sido comunicado ainda do afastamento, já estava o jornalista do Jornal Nacional me ligando: o senhor não está sabendo? Então, né, a velha metodologia da Lava Jato, né? Vaza para a imprensa lá uma situação e aí, né, você fica... Eu que fui afastado da 13ª, onde eles nunca me quiseram, fico sabendo através dos jornalistas. Mas tudo bem. E aí o Serrano me diz: olha, nós temos que ganhar tempo, por demonstrar primeiro que o TRF não é imparcial, não é isento para esse caso, porque está envolvendo diretamente o interesse direto, tanto do Moro quanto do Malucelli, e o Malucelli é parte do tribunal, e o Moro sempre simbolizou, né, aquilo, e a imprensa chamava o TRF de Tribunal da Lava Jato. Então o Moro sempre se disse, né, a imprensa sempre disse que tinha muita influência, especialmente na 8ª turma do tribunal, etc. e tal. Então, esse era o cenário, tá? Ganhar tempo. Então, com isso, o Serrano contratou um perito muito bom, pago, e o perito, que é um acadêmico muito conceituado, um dos melhores, diz o seguinte: olha, eu ouvi os áudios e a conclusão que eu tenho, né, é que esses áudios são totalmente imprestáveis, não pode afirmar que a voz é tua. Então, eu publicamente nunca neguei e nunca aceitei ter feito a ligação, deixei isso tudo, a estratégia de defesa ao Pedro Serrano, ao grande Pedro Serrano, que tanto me ajudou, sempre foi um irmão para mim, sempre me estendeu a mão na hora difícil.
e o Pedro acabou que teve sucesso, né? Ele conseguiu ganhar algum tempo, né, com uma estratégia de defesa, dizendo, olha, o laudo pericial lá do TRF é inservível, eu tenho aqui um perito dizendo que, né, que a voz não corresponde aos padrões ali, enfim, não pode se atestar que é a voz do Eduardo Apio. E aí, com isso, ganhamos alguns poucos dias que foram preciosos e fomos conseguir reverter depois no Supremo Tribunal. E aí, com isso, retiramos o processo do TRF da 4ª Região e ele foi encaminhado ao CNJ por decisão do próprio ministro Salomão, né? Então, se entendeu naquela ocasião que o TRF, de fato, não tinha, e eu considero que nunca teve as mínimas condições de isenção para julgar o meu caso, obviamente, que envolvia o Malucelli, um integrante do tribunal, envolvia o Sérgio Moro e envolvia também a articulação, né, feita pela juíza lá do tribunal, Salise Sanchotene, que chegou a votar no meu processo. Ela fazia parte, inclusive, do CNJ, até foi a Porto Alegre para votar no meu caso, sugeriu medidas mais agudas, enfim, que é uma pessoa que desde sempre se apresentou como talvez uma das ideólogas da Lava Jato lá na sua origem. Lembrem que a Lava Jato começou no julgamento do processo do Mensalão, né? Lá surgiu. E a doutora Salise foi, na época, o braço direito do ministro Joaquim Barbosa. Então, a Lava Jato não começou né, não houve um Big Bang espontâneo, ela começou de uma forma um tanto curiosa, lá ainda com o processo do Mensalão, com Joaquim Barbosa como sendo o grande pai moral da nação, e aí o Joaquim Barbosa sai aposentado e passa o bastão para o Sérgio Moro. Então, essa é a grande questão, desde lá. Né? Olha só, temos aqui alguns superchats. E aí constatei que, de fato, era filho do Malucelli, e isso foi reportado às instâncias competentes e se iniciou um processo administrativo, né, no plenário, se buscou iniciar um processo administrativo contra o Malucelli por força do ser corajoso e olha, esse homem, esse notável homem, ele sofreu toda sorte de pressões. Ontem mesmo eu conversava com um servidor meu que estava trabalhando na 13ª, isso não está no livro, viu, Salve? Eu fiquei sabendo só ontem. E aí esse servidor disse, doutor Eduardo, o senhor não imagina, quando o doutor Salomão, o ministro Salomão, esteve em Curitiba, ali para buscar afastar a Gabriela Hart da Vara, que entrou no seu lugar, vieram todos os juízes federais lá de Curitiba, vieram em peso, a Associação dos Juízes ameaçou fazer greve, o que fizer possível e impossível para pressionar aquele homem, assim, todos foram em carreata, em comboio, né, para tentar pressionar o ministro Salomão a não tomar nenhuma medida contra a Gabriela Hart, e o ministro sempre tranquilo, né, ministro sempre absolutamente sereno. Nós vemos nos debates entre ele e o ministro Salomão no plenário do CNJ, ele a cara da serenitude, ele é muito tranquilo, muito moderado, embasado nos fatos. Quando ele afastou a Gabriela Hart e afastou os 2 desembargadores do TRF, o Thompson Flores, famoso, e o Loraci Flores também, irmão do delegado braço direito do Moro, Luciano Flores, e também o Danilo Pereira, que foi quem me sucedeu lá na 13ª e que tem, segundo o Tony Garcia, uma relação, uma história muito, né, muito capciosa, segundo o Tony Garcia, que tem que ser aprofundada a investigação. Aqui alguns superchats, Dri. O livro, né, Tudo por Dinheiro, a história da Lava Jato, a história da Lava Jato, é isso, Salvio? A ganância da Lava Jato, segundo o Eduardo Apio. O site acaba de voltar para o ar, está lento, mas vale a pena insistir, porque ele acabou de voltar para o ar, Renato. Obrigado. Então, ou seja, você pode comprar o livro agora, entrar lá na Cotter, já compra por antecipação, garante o teu exemplar. Vai com autógrafo do Eduardo Apio? Não, o livro do Salve não é meu, Rovair. Não, mas pode ir. O livro do Salve. O Salve escreveu o livro da primeira à última linha e eu não estou querendo vender livro. Veja bem, direitos autorais vão para a associação, não estamos aqui para isso. Eu estou aqui como professor acadêmico.
Mas você assina o livro da área que sou de direito penal e processo penal. Mas a prosa, a escrita é tão deliciosa, tão fluida do Sálvio, que eu fiquei muito encantado. Honestamente, eu fiquei encantado, porque assim, ele torna aquilo, é quase cinema escrito, né? É como se você estivesse assistindo um filme muito interessante, suspense, tramas, bastidores, uma coisa que faz House of Cards parecer brincadeira de jardim de infância, e ele com aquela prosa fluida e contando a história. Então, olha, realmente estou deslumbrado com o resultado final do livro do Sálvio. Muito obrigado, muito obrigado. É verdade. Muito bom. Deixa eu ler aqui, ó, o Décio, ele diz, bom dia, parabéns pela entrevista com o lúcido juiz Eduardo Apio, que mostra por dentro toda a sujeira da República de Curitiba. E o Edelso, ele pergunta, o que tem a dizer sobre o almirante Otton, preso injustamente a mando do Departamento de Estado americano? E a Lilian Nazaré pergunta, pergunta não, né? Manda o superchat. Deus lhe abençoe, doutor juiz Eduardo Apio. E vou agradecer o Wesley, que mandou também um super sticker. Então, acho que podia responder. Obrigado. Com essas perguntas, você já vamos para o encerramento aqui. Exato. Apio. Obrigado a todos aí que estão pelo apoio. Eu vou precisar desse apoio, tenho certeza, porque pessoas como Sérgio Moro, como Deltan Dallagnol, o próprio tribunal, que parte do tribunal, não todo o tribunal, mas parte ainda é contaminada pelo lavajatismo, então certamente vou sofrer algum tipo de perseguição. Sobre o almirante Otton, você pode falar algo? Ou você não chegou? Olha, eu só recordo que parte dos valores da vara, e aí são coisas curiosas que vocês não acreditariam, parte do dinheiro da vara foi parar lá na vara do Bretas, lá em Rio de Janeiro. Então, quer dizer, uma coisa incrível. Parte do dinheiro da vara foi parar também numa vara ao lado, a 12ª vara, que na época estava à frente o Danilo Pereira. E aí eu cobrei explicações, poxa, o que vocês fizeram com esse dinheiro? Nunca me deram explicações. Parte foi parar na Polícia Federal do Paraná na época, parte foi parar na Secretaria de Comércio Exterior, na época já do governo Bolsonaro, em 2019. Umas coisas assim, virou o orçamento secreto do Moro, como dizem alguns. Realmente, aquilo assim, primeiro que era secreto, veja bem, até eu retirar o sigilo, meus queridos, tirei o sigilo da Odebrecht, tirei o sigilo de outros casos, ninguém sabia do assunto. Então, era um orçamento secreto que eu dei publicidade. 10 dias depois, eu estava fora da vara. Não fui afastado pelo telefonema, fui afastado porque reportei esses bilhões de reais desviados da vara. Orçamento secreto. Segunda questão, um trem da alegria enorme patrocinado por Dallagnol e seus companheiros. Por que trem da alegria? Eles que sempre falam do combate à impunidade. Mas eles promoveram a impunidade. Inclusive abençoados pelo próprio Sérgio Moro, que homologou indevidamente, porque foi uma vara criminal, e deveria ter ido para uma vara civil, os chamados acordos bilionários de leniência, especialmente com Camargo Correia, 2015, Odebrecht, 2016, Braskem, 2016, e que esses acordos bilionários foram os responsáveis por engordar, por hipertrofiar as contas bancárias lá da 13ª vara. Então, eu não sabia na época que a intenção era essa, era mandar dinheiro para os Estados Unidos através do Odebrecht e depois pegar 90% desse valor para fazer uma fundação privada em Curitiba. Isso eu não sabia. Quem conseguiu efetivamente investigar isso foi, e o mérito, o ministro Salomão e o delegado da Polícia Federal, Écio Silva. Então, o acordo de leniência dessas empresas, e que já está sepultado, já foi declarada a nulidade, esses acordos de leniência que estão hoje no Supremo não tratam disso. São acordos que foram firmados depois, já com a participação da União em 2019, já no governo Bolsonaro. Acordos anteriores firmados direto entre as construtoras e o Ministério Público aqui, Dallagnol e companhia, já foram declarados nulos por uma razão muito singela. Eles não tiveram a participação, sequer o conhecimento da União. A União não assinou esses acordos. Eles estavam representando o governo brasileiro, a República de Curitiba, os procuradores daqui, sem ter poderes para isso. Os poderes seriam lá, de Brasília, Advogado-Geral da União, Advocacia-Geral da União, que nunca ficou sabendo desses acordos. E os acordos, então, premiaram os corruptores. Por exemplo, 78 ex-executivos da Odebrecht saíram limpos, limpinhos, Ferragamo Chanel número 5, voltaram para suas vidas em mansões, iates, etc.
né, que eram alegados corruptores, e que assinaram aqui. Assinaram. E quem que pagou a conta desses acordos de leniência? Foi o Odebrecht, foi a Braskem. E isso vai na contramão do que a lei de leniências dizia em 2013. A lei, na época da presidente Dilma, foi criada com um sentido oposto. Vamos preservar as pessoas jurídicas, as empresas, especialmente estratégicas para a economia do Brasil, que competem lá no exterior, e vamos punir os corruptores, as pessoas físicas, aqueles que andam de jatinho, de iate, que moram em grandes mansões. Pois na Lava Jato, aqui em Curitiba, ocorreu exatamente o oposto. Saíram os corruptores totalmente livres, limpos, soltos. O principal operador da Petrobras, Pedro Barusco, também nunca ficou um único dia preso. Enfim, é direito dele fechar um acordo. Ele foi muito inteligente nesse sentido, foi muito bem assessorado e tudo. Então, né, ele tomou a frente e fez um acordo que ele devolveu 100 milhões de dólares, parte do que ele havia arrecadado, aqui para a Vara Federal em Curitiba. Então, assim, com esses indícios, para mim ficou muito claro que o objetivo era arrecadar a qualquer custo, né? Era engordar as contas da 13ª. Eu não sabia o motivo. Mais tarde, com a investigação do ministro Salomão, é que se descobriu, então, que havia essa triangulação com os americanos, em que parte do dinheiro ficava nos Estados Unidos, Departamento de Justiça, 90% voltava para o Brasil, um pedacinho ficava com os procuradores do Ministério Público da Suíça, e aí outra parte importante foi lá para os acionistas minoritários da Petrobras, os norte-americanos, claro, né? Porque quem somos nós, pobres brasileiros, para termos uma construtora do tamanho da Odebrecht, uma petroleira do tamanho da Petrobras? Quem somos nós, ousar, né, afrontar o grande irmão do Norte e ter o direito de ter, né, uma JBS concorrendo em mercado norte-americano, de ter um governo soberano, né? Então, é mais ou menos esse desenho que se desenrolou nesse episódio triste envolvendo a briga entre o Supremo Tribunal e Elon Musk, porque a mentalidade deles lá, isso não é teoria da conspiração, é essa. Nós mandamos e vocês obedecem, né? E para que se obedeça, aí se utiliza exatamente mecanismos de computação, como bem falou o Salvio no Arapuca estadunidense, se utilizou isso na França, em vários outros países. Nós temos esse movimento acontecendo hoje na América Latina e em outros países também, não foi só o Brasil. Então, houve, de fato, inegavelmente, isso está no relatório do ministro Salomão, houve, sim, agentes públicos brasileiros recebendo pelos cofres brasileiros, atuando em prol de interesses dos Estados Unidos, pura e simplesmente. Isso não é teoria da conspiração, eu gostaria que as coisas não fossem assim, eu sou juiz, eu adoraria poder falar só bem dos meus ex-colegas, de colegas e tal, mas a vida como ela é, a vida segundo Nelson Rodrigues, não é um conto de fadas contado pela Xuxa às 10 da manhã. Né? A realidade é outra. Lamento para as pessoas que vão se desiludir lendo o livro, se desiludir com a Lava Jato, com o conto de fadas que foi contado durante 10 anos pela Globo, mas a verdade não é essa. A verdade é outra. A verdade estava escondida o tempo todo. Né? Mérito do ministro Salomão, ministro Toffoli, ministro Gilmar, ministro Lewandowski, Augusto Aras, esses são os verdadeiros heróis que levantaram a história. Eu não sou um herói na história. O Salvo insiste nessa ideia, Salvo, eu fico insistindo com ele. Herói é um genuíno, herói, né, são outras pessoas. Eu não sou herói. Herói é o Aras, é o Salomão, Toffoli, Gilmar. Esses são os heróis. Né? Eu não sou herói. Eu estou mais para um mártir do que para um herói. Mártires não são necessariamente heróis. Deixa eu só, vou passar aqui, aí a gente já se despede. A Viviane diz, excelente entrevista, trabalho de valor inestimável, parabéns ao juiz Apio e ao Salvio. Luiz Fernandes diz, Eduardo Apio, o nome faz jus à via Appia na Itália, coragem e honestidade do grande comandante romano, vida longa e exemplo nacional. E a Maria José Olegário manda... a Universidade Federal de Santa Catarina, onde o bolsonarismo provocou o suicídio do reitor Cancellier, e a lavajatista Érica Marena foi promovida, Cancellier presente sempre, com certeza. E a Cancellier foi meu colega de doutorado, inclusive, não tinha pessoa mais honesta, mais simples. O Cancellier é aquele que, em todas as aulas, calça jeans, camisa. O que eu gostava do Cancellier? Gostava de ter essa vida de estudante. Sabe aquele cara romântico que...
Ele gostava, é o cara que nunca se ligou em dinheiro, que foi feito ali, na minha opinião, foi assassinado. Foi. E a Lilian diz muito obrigada pela coragem, pela honestidade, pessoas como você nos animam a acreditar na justiça brasileira. Muito obrigada ao Apio, ao Sálvio. Vamos continuar quando lançar o livro aqui, já vamos fazer essa promoção da pré-venda e quando lançar a gente divulga de novo, né? Quando tiver já não. E... Aí depois de eu ler, eu chamo o Apio de novo. Aí, que aí vai ser pergunta. Melhor ainda. Claro. Não, e assim, só para fazer jus às pessoas que me ajudaram, além do Pedro Serrano, o bravo Pedro Serrano, e brilhante, que é um jurista de renome internacional, olha a minha sorte. Mas tem também o pessoal do grupo Prerrogativas, lançou, quando eu estava na jurisdição, 1 ou 2 notas de apoio, dizendo que eu era um dos poucos juízes que zelava pela rigorosa observância dos direitos da advocacia, das prerrogativas da advocacia. Porque aqui em Curitiba, há pouco tempo atrás, se falava tranquilamente em grampear advogado, no exercício da função. Isso é um absurdo. Você não grampeia advogado, você não filma o médico atendendo o paciente, o psiquiatra ouvindo o paciente no consultório, o advogado ouvindo o cliente. Isso destrói a advocacia. Então, assim, o Prerrogativas, na figura do Marco, né, grande Marco. Então, assim, poxa, o dia que vocês ouvirem o Marco aí, ele vai contar para vocês a história toda. Trazer ele aqui para conversar. Isso. Grande Sálvio, olha lá, comprem o livro, Tudo por Dinheiro, na Cotter agora, entrem lá. Ajudem a Associação das Vítimas da Boate Kiss. É cotter.com.br. Como está o meu nome aqui, ó, Cotter, KO2TR.com.br. Aí, se você digitar Apio lá com 2 P's, ou então Tudo por Dinheiro, você vai cair já diretamente no livro. O Rovai, me permite que eu tomei um pouquinho a palavra, só fazer uma justiça aqui. Quem mandou o livro do Genuíno, nós fizemos em coedição com a Letra Selvagem, uma editora muito importante, acho que vocês conhecem aí do interior de São Paulo, do Nicodemo Sena, que foi meu parceiro no projeto. Então, eu só quero fazer essa justiça, foi o Marcelo Nogueira que mandou o livro para você, e ele é representante da Letra Selvagem, então eu só queria fazer esse reparo para não bater continuidade. Eu queria também só registrar, Sálvio e Rovai, que eu não conhecia José Genuíno, e estive esses dias numa palestra dele, saí absolutamente encantado. Que figura extraordinária, que história extraordinária. Esse, sim, é verdadeiramente um dos grandes heróis da nossa história brasileira. Como eu disse ontem, até conversando, o judiciário não fez justiça no caso do Lula, a história um dia fará, talvez no caso do Genuíno também. Então, a história fará jus a esses nomes. Né? Eu queria dizer que estou falando de São Paulo, vim para uma palestra hoje de manhã aqui, estou voltando já a Curitiba agora. Muito bem. Quero agradecer de novo aí a presença do Apio e do Sálvio aqui. São 2 pessoas que têm feito um trabalho extremamente importante para o Brasil, né? O Apio, ao revelar o Morogate, a Lava Jato Gate, e o Sálvio a estar... Morumbi. E o Sálvio, ao estar aí corajosamente tocando a editora Cotter Editorial, trazendo sempre livros a quente sobre a história do Brasil, e enfrentando, inclusive, o lavajatismo, enfrentando os poderosos. Então, muito... Eu disse para o Sálvio, até o Rovai, disse a Sálvio, de agora em diante, tome alguns cuidados adicionais na tua rotina, até porque você tem a tua vida entre o sítio, a cidade e tal, porque eu já sei de fonte segura, entre essa semana já me chegaram as informações, nós despertamos a ira dos poderosos, Sálvio. Mexemos com aqueles que não estavam acostumados a isso. Então, eu te peço novamente, agora em público, até em registro, em nome da minha segurança e da do Sálvio, fica o registro. Tome cuidados adicionais. A gente sabe com quem está lidando, né, Apio? Obrigado, então. Prometo que é 1 minuto. Menos. É o seguinte, se você acha que o Apio fez algo errado numa ligação, que ele não tinha outro meio de saber aquela verdade,
pense num juiz que ouviu a presidente do Brasil, a presidenta do Brasil, fora do horário de autorização, divulga para a imprensa e nada acontece. Isso está nada ok? aconteceu. Verdade. Absolutamente nada. Sempre foi blindado. E Apio, vamos ficar por aqui, e aí eu volto, Obrigado. eu continuo com o Fala Rovai. Valeu, meus amigos, muito obrigado.